Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que me assistem. Olha só, queridos, o que a gente tem visto é que muitas pessoas estão no pecado e não estão conseguindo sair dessa condição de pecado ao qual se encontram. Tentam e não conseguem sair. Outros já estão tão obscurecidos, mas tão obscurecidos, seus olhos estão tão vendados, mas tão vendados, que eles não conseguem achar uma saída, né? Eles não conseguem ver uma luz no fim do túnel e acabam aí afundando ainda mais no pecado. Muitos ainda estão com os seus sentimentos, as suas emoções, os desejos da carne muito aflorados e por consequência disso, um mergulho no pecado é ainda mais profundo, é ainda mais intenso. Muitas pessoas olham para essa nossa fala, para esse nosso discurso e vai dizer: não, pastor, ele não sai porque ele não quer. Bom, então você não está só contra a realidade dos fatos, mas como contra o texto bíblico. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, vai dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Vou ressaltar aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não vem das obras, não vem de nós. A salvação, ela não vem da própria pessoa. Não adianta você dizer que meu marido está lá com uma mulher estranha, se ele está tão infeliz, por que ele não sai? Por que é que ele está vivendo cada vez mais este pecado? Por que é que ele está piorando ao invés de melhorar? Por que é que a minha esposa está vivendo dias terríveis, se é que está vivendo dias terríveis, e ela continua nesse universo, nesse mundo corrompido? Ora, porque simplesmente ela não tem condições sozinhas de sair disso tudo. E por que você não consegue ver isso? Por que você não consegue entender essa realidade? Porque muitas vezes o teu coração está tão ferido, mas está tão ferido, aquela sensação de injustiça tomou conta de você, que você não consegue ver a realidade, você não consegue ver o que está escrito na palavra do Senhor sem ir contra o que está escrito. Você não consegue entender. Não, está escrito, isso não é de nós, mas o meu marido, ele só não sai porque ele não quer. Não, está escrito que isso vem de Deus, mas meu marido, minha esposa só não sai do pecado porque ele realmente não quer, porque ele quer estar lá, ele gosta do que ele está fazendo. E sim, queridos, sim, o pecado ele é gostoso, ele faz mal, mas é gostoso. Ele está praticando o pecado? Tá. Mas por que ele não sai do pecado? Porque ele não tem forças. É a mesma comparação que a gente pode fazer em relação a um usuário de drogas. Ele começa devagarzinho e ele diz: não, eu saio a hora que eu quero, eu paro a hora que eu quero. Quando vai ver, ele está numa situação tão precária, mas tão ruim, que sozinho ele não consegue sair. Sozinho ele se tornou dependente daquilo, ele precisa daquilo. Embora naquele momento de uso, ele se sinta bem, se sinta pleno ali, as suas condições internas ali vão responder ao uso da droga e ele vai se sentir aliviado. Mas passa aquilo, vem a culpa, vem a destruição, vem o arrependimento, mas mesmo assim, passa-se um tempo, ele está lá de novo, consumindo. A mesma coisa acontece com o teu marido, a mesma coisa acontece com a tua esposa, mas você, por conta do sentimentalismo conturbado e uma cegueira que também te atinge, você não consegue ver isso, você não consegue enxergar isso. Seu marido, querido, precisa de ajuda, a sua esposa precisa de ajuda principalmente de Deus, óbvio, principalmente. Se Deus não fizer nada, se Deus não trouxer de volta, eles não virão. Não é só uma questão, meu marido não quer, minha esposa não quer. Não é só uma questão de querer. É uma questão de ter capacidade para tal. Pastor, o senhor passa a mão na cabeça deles. Não, não passo. O que eles estão vivendo é pecado. Precisam sair disso. Precisam se arrepender. Porque senão o final será extremamente amargo. Será uma destruição. Uma vida completamente infeliz aqui na terra. E quando passar para a eternidade, uma eternidade sem Cristo.
uma eternidade vivendo todos os dias, incessantemente, na perdição. Não passo. Estou dizendo claramente, com todas as letras, que o que eles estão fazendo é errado, é pecado. Mas eu entendo a situação de pecado porque eu estive em pecado. Não propriamente do adultério, mas como todos aqui, nós já estivemos em pecado. Né? E muitas vezes ainda estamos, né, em algum ou outro, e a gente sabe o quão difícil é abandonar o pecado. Quantas pessoas aqui nos ouvindo, né? Quantas pessoas aqui acabam tendo dificuldade, por exemplo, com o vício na internet, né? A pornografia, as questões com masturbação e uma série de questões mais pessoais, mais íntimas, que eles lutam e eles não conseguem vencer. É satisfatório no momento em que estão praticando, mas depois vem a culpa. Quantas pessoas nós estamos nessa situação e não conseguem vencer o vício? Se Deus não os ajudar, se Deus não estiver com eles, não consegue sair, porque não é fácil. Vocês precisam entender que o pecado não é algo que simplesmente eu entro quando eu quero e eu saio quando eu quero. O pecado, ele causa dependência. O pecado te maltrata, o pecado te aprisiona. E eu não estou defendendo homens e mulheres que estão na prática do pecado. Eu estou dizendo que o quão difícil é. Porque eu ouço relatos todos os dias, queridos. Todos os dias. Eu sei o quão difícil é para a pessoa sair do pecado. Eu ouço isso. Há amantes que me procuram. Pastor, olha, eu sei que eu não deveria estar com o homem dessa mulher. Eu sei que ele é marido dela. Mas eu não consigo sair dessa situação. Não é só cara de pau, não é só falta de caráter. É claro que tudo isso está envolvido, é claro que tudo isso está no meio, a gente entende isso, a gente entende uma série de coisas, mas a gente também entende que não é algo fácil, não é algo simples. E quando a gente resume ao desejo, à vontade, querido, a gente está menosprezando, e a gente não deve fazer isso, menosprezar a ação do diabo em tudo isso. Porque é tudo que ele quer. Quanto mais a gente menospreza, mais ele oprime. Quanto mais a gente faz de conta que não existe atuação demoníaca em toda essa situação, mais ele oprime. Ele quer te convencer de que não, ele não é um anjo mau. Ele não está aí para dizer, não, eu sou o mal encarnado. Não, ele não está para fazer isso. Ele está para te convencer que ele não é mau. Que ele não está por trás de todas essas ações. Ele está aí para te convencer de que o seu marido está lá com a mulher estranha porque ela quer. Você sabe por que ele quer fazer isso? Porque quanto mais ele disser para você isso e você ir acreditando, se convencendo, mais você vai pegando ranço, ódio, mais você vai ficando distante do perdão. Às vezes você acha que perdoou. Ah, pastor, eu não sinto raiva, mas ele que siga a vida dele. Não é bem assim. Internamente você está ferido, está machucado, e você não consegue perceber isso. E aí você expressa em palavras, achando que o seu marido, sua esposa não sai simplesmente porque eles não desejam sair, e não por conta perdão, e não por conta das amarras. Há amarras terríveis segurando o teu marido, segurando a tua esposa. E eles só vão conseguir sair de lá quando Deus os alcançar, quando houver ali pela parte do Senhor a salvação. Enquanto isso, eles não conseguem sair. E a salvação vem através da tua busca, através da tua intercessão, através do teu clamor, através de você estar continuamente buscando pelo seu marido, buscando pela sua esposa. Do contrário, querido, ele, por mais que tente sair, ele vai se sujar ainda mais. A Bíblia diz, aquele que está sujo se suja ainda mais, o que está limpo se limpe ainda mais. Há uma consequência. A Bíblia também vai dizer que um abismo chama outro abismo e assim vai indo. Seu marido muitas vezes tenta sair e acaba se afundando mais. Sua esposa às vezes tenta sair e acaba mergulhando ainda mais no pecado. Mas há situações que eles nem enxergam a possibilidade de sair. A mente deles, os sentimentos, os desejos está tão corrompido pelo pecado que eles nem tentam sair. Mas ainda que tentassem, seria muito complicado sair. Impossível sair sozinho. Impossível se libertar sozinho. Não é simplesmente uma questão de desejo, de vontade e estou saindo. Não funciona assim.
ainda não funcionou com você e não funcionará com ele. Então, não pare de orar pelo seu marido. Faça o que está lá em 1 Timóteo 5, verso 8. Continue buscando, intercedendo pelos seus. Né? Você não pode ir lá retirar ele com as suas próprias mãos. Através da oração você pode. Um instrumento poderoso, maravilhoso para libertar aquelas pessoas que estão nas garras de Satanás, nas garras dos próprios desejos, das próprias vontades, da própria concupiscência. É uma luta, queridos. Não menospreze o que diz a palavra do Senhor. Não menospreze. Romanos capítulo 7, versos 28, se não me falha a memória, o próprio apóstolo Paulo vai relatar a luta que é para ele fazer o certo. Ele vai dizer, olha, a coisa certa, eu sei que é certo, quero fazer o certo, mas eu não consigo fazer o certo. Mas aquilo que é errado, eu acabo fazendo mesmo eu não querendo fazer. Eu sei que você pensa diferente e eu peço a Deus que Deus te traga iluminação, mas a palavra do Senhor está aí e ela é inerrante, ela não mente. Muitas vezes é muito complicado sair dessa situação, porque há uma luta muito grande. Gálatas vai falar sobre isso, Gálatas vai dizer para nós que há uma luta incessante entre a carne e o espírito. Um milita contra o outro, um guerreia contra o outro. Então não menospreze as ações malignas, não menospreze a influência do pecado sobre as decisões do seu marido, sobre as decisões da sua esposa. Nós sabemos que o que eles estão fazendo é pecado e leva à condenação eterna, e por isso nós buscamos, por isso nós intercedemos para que eles venham sair dessa situação que eles se encontram, mas nós também entendemos a situação e sabemos o quão difícil é sair disso. Impossível sair se Deus não tirar. Por isso, nós sim, delatamos o pecado, mas procuramos ajudar o pecador a sair do pecado. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e continue buscando pela vida do seu cônjuge. Deus abençoe.